Bom, pessoal, então aqui na aba de configuração, a gente tem algumas coisas aqui. A primeira é a parte de licença. Então, se você quer trocar o seu bot de computador, você tem que vir aqui e liberar a licença, tá? Porque senão não dá certo, tá? Ou entrar em contato de suporte comigo. A segunda parte é o link para você assistir esse tutorial que você está vendo agora nesse momento, tá bom? A terceira é a parte de atualização, tá? Então, sempre avisa no grupo aí quando tem atualização. Se você clicar aqui, ele vai verificar as atualizações, tá? E por último, a parte de configuração de telas, tá? Então perceba que ele tem um modo automático aqui, então você não precisa ficar perdendo tempo com configuração de tela, mas se você quiser configurar, você tem a possibilidade, tá? O modo automático dele, ele vai fazer o quê? Sempre tentar fazer caber a maior quantidade de telas possível no seu monitor, tá? Então, por exemplo, meu monitor aqui, ele cabe 10 colunas de tela, por exemplo. Ó. Então ele cabe até a 10ª aqui, vai caber 20 telas. Se eu abrir em 3 linhas, vai caber 30 telas nesse monitor, tá? Então, se eu desmarcar essa opção aqui, ó, se eu desmarcar, eu posso simplesmente falar para ele que, não, eu quero 5 colunas e no mínimo uma linha. Então, o que ele vai fazer? Ó, uma linha, 5 colunas, tá? Vou clicar aqui no botão de salvar, tá? O que acontece, pessoal? Ele respeita o limite de colunas aqui. Então, se eu coloquei aqui ó, o mínimo de linhas, não significa que ele vai respeitar o mínimo de linhas. Por quê? Porque se eu colocar uma quantidade de contas para criar e essa quantidade de contas ultrapassar as 5 colunas e uma linha, ele vai pegar e criar outra linha na parte inferior. Então, por isso que se chama mínimo, tá? Se você criar até 5 telas, ele vai criar numa linha. Se você criar mais de 5 telas, ele vai criar em mais de uma linha, tá? Porque ele vai respeitar a quantidade de colunas, tá? Então vamos fazer o teste aqui para vocês entenderem, ó. Vou vir aqui em filhas, tá? Vou editar isso aqui, vou tirar o modo escadinha daqui da aula anterior, vou apagar esse link daqui, desativei. Então aqui eu vou colocar 5, tá? 5 filhas, salvar alterações, ok, vou cadastrar filhas. Então perceba que ele vai abrir em 5 colunas em uma linha, tá? Posso vir aqui no bot, posso abrir a mini interface também para ficar melhor para trabalhar, tá? Então aqui está perfeito, ele criou em 5 colunas em uma linha, tá? Agora eu vou fechar isso aqui, tá? Fechei, vou voltar aqui para a minha interface principal, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em editar e vou colocar aqui para ele 7 filhas, por exemplo, tá? 7 filhas. Salvei. Só que minha configuração de tela tá como? Tá 5 colunas e uma linha. Ou seja, 7 filhas teoricamente não caberia no meu monitor, né? O que ele vai fazer então? Ele vai dividir em mais linhas, tá? Então eu vou cadastrar filhas aqui, ó. Ele vai dividir em 5 colunas, só que em 2 linhas, para caber as 7 filhas. Deu para entender a lógica? Funciona dessa forma, tá bom? Então, ó, cadastrou as contas. Depois de cadastrado aqui, posso fechar. Então, cadastrou. Vou fechar as contas aqui. Fechei. Não quero mais essa configuração. Posso vir aqui em configuração e deixar no modo automático, tá? Deixo no modo automático, ele vai fazer caber a maior quantidade de telas possível no meu monitor, tá? Posso salvar alterações, tá? E aqui aparece a lista dos seus monitores, tá? Então você pode salvar a configuração independente aí, tá? Então, sobre a aba de configurações é isso.